Pense em qualquer contrato que já foi assinado, na compra de uma casa ou até mesmo na organização de uma herança. Tudo isso é o direito civil em ação. E ele não é um monte de leis complicadas e antigas, não. Pelo contrário, ele é, na verdade, o grande manual de instruções da nossa vida privada. Hoje, a gente vai desvendar as regras mais importantes desse jogo que, querendo ou não, todos nós jogamos todos os dias. Bom, e para entender as regras de hoje, a gente precisa olhar um pouquinho para trás e ver como o jogo mudou. O Código de 1916, que era o manual antigo, tinha um foco muito claro no eu e no meu. O individualismo, a proteção da propriedade, acima de tudo, essa era a lógica. A lei se preocupava principalmente em proteger a pessoa e o seu patrimônio. Agora, o Código de 2002, que é o que vale hoje, virou essa chave completamente. A filosofia é outra. Ele trouxe a socialidade, ou seja, a ideia de que nossos bens e contratos têm também uma função para a sociedade, a eticidade, que valoriza a boa-fé, o jogo limpo nas relações, e a operabilidade, que veio para deixar a lei mais prática, mais fácil de aplicar no dia a dia. Foi uma mudança, sabe, de um jogo sobre acumular para um jogo sobre conviver. E para a gente entender bem essa nova forma de jogar, nosso papo vai seguir 5 etapas bem lógicas. Primeiro, vamos dar uma olhada geral no manual. Depois, vamos conhecer os jogadores, quem pode ter direitos. Em seguida, a gente vê o que está em jogo, ou seja, os objetos das relações. Aí vamos entender como os jogadores fazem suas jogadas, que é pela expressão da vontade. E, por fim, um fator crucial, como o tempo afeta o jogo inteiro. Então vamos lá. Parte 1. O Manual da Vida Privada. Entendendo o Código Civil de 2002. Como a gente viu, o coração do nosso manual atual bate no ritmo desses 3 princípios, que foram pensados pelo grande jurista Miguel Reale. A eticidade, basicamente, exige um comportamento ético, de boa-fé. A socialidade lembra que direitos individuais não são absolutos, eles precisam conversar com o bem-estar de todo mundo. E a operabilidade tenta trazer soluções mais simples, mais diretas para os problemas da vida real. São os 3 pilares que sustentam todo o direito civil que a gente tem hoje. Certo. Seção 2. Os sujeitos de direito. Agora a pergunta é: quem, afinal, são os jogadores que esse manual reconhece? A resposta está toda nesse conceito aqui: personalidade jurídica. Parece complicado, mas é a habilidade que a lei dá para alguém ser titular de direitos e deveres. É como se fosse o ingresso para entrar no jogo. E quando a gente ganha esse ingresso? O código é bem claro: com nascimento com vida. A partir do momento em que uma pessoa nasce e respira, ela está oficialmente no jogo, já podendo, por exemplo, receber uma herança. E a jornada de cada jogador tem fases bem definidas, como mostra essa linha do tempo. Com o nascimento com vida, a gente adquire a personalidade. Aos 16 anos, se atinge a capacidade relativa. O que isso quer dizer? Que já dá para fazer algumas coisas, mas geralmente com a ajuda de um responsável. Aos 18, pronto, capacidade plena, a maioridade. Aí sim, a pessoa pode fazer todos os atos da vida civil por conta própria. E no fim, com a morte, a personalidade se apaga e o jogo termina para aquele indivíduo. Mas olha que interessante, os jogadores não são só indivíduos de carne e osso. O direito também reconhece a existência de times. De um lado, temos a pessoa natural, o ser humano. Do outro, a pessoa jurídica, que é uma entidade, uma criação que une pessoas ou patrimônios para um objetivo comum, tipo uma empresa ou uma ONG. E o ponto-chave é que a lei dá para essa entidade uma personalidade própria, separada da de seus membros. E esses times podem ter várias formações, cada um montado para um tipo de jogo. O Código Civil regula as principais. Tem as associações, que não buscam lucro, as sociedades, que querem lucro, as fundações, que são um patrimônio dedicado a uma causa nobre, e até organizações religiosas e partidos políticos. Cada um tem o jeito certo de se registrar para poder entrar em campo. Muito bem. Seção 3. O objeto das relações. A gente já conhece os jogadores, mas o que exatamente está em jogo? Quais são as peças desse nosso tabuleiro? A lei chama essas peças de bens. E o conceito é bem aberto. É basicamente qualquer coisa, material, como um carro, ou imaterial, como uma marca, que tenha algum valor econômico e possa ser negociada. Se pode ser comprado, vendido, alugado ou herdado, para o direito civil, isso é um bem.
E a lei não trata todos os bens da mesma forma. Ela organiza tudo em categorias, porque as regras mudam dependendo da peça. Por exemplo, a diferença entre bens móveis que a gente pode transportar e imóveis, como um terreno ou um apartamento. Vender um carro é bem mais simples do que vender um imóvel, né? Tem também os fungíveis, que podem ser trocados por outros iguais, como o dinheiro, e os infungíveis, que são únicos, tipo uma obra de arte. Entender essas caixinhas é super importante para saber quais regras usar em cada negociação. Ok, vamos para a parte mais dinâmica. Seção 4, a expressão da vontade. Como é que os jogadores fazem as suas jogadas? Como eles movimentam essas peças no tabuleiro e criam a própria realidade jurídica? A principal ferramenta para isso é o chamado negócio jurídico. É o nome técnico para uma coisa que a gente faz o tempo todo: manifestar a nossa vontade para criar, mudar ou terminar direitos. Comprar pão na padaria, assinar um contrato de aluguel, fazer um testamento, tudo isso são negócios jurídicos. É o poder que a lei nos dá de sermos autores da nossa própria história legal, sabe? Mas, claro, para essa jogada valer, ela precisa seguir uma receita básica com 3 ingredientes que não podem faltar. Primeiro, agente capaz. O jogador tem que ter capacidade legal para fazer aquilo. Segundo, objeto lícito possível e determinado. A peça do jogo tem que ser permitida por lei e bem definida. E terceiro, a forma. O negócio tem que seguir o formato que a lei manda, ou, se a lei não disser nada, pode ser de qualquer jeito. Se faltar um desses, a receita desanda. E, como em qualquer receita, às vezes as coisas dão errado. A vontade que foi declarada pode não ser a vontade real da pessoa. A lei chama isso de defeitos do negócio jurídico. Esses defeitos são como uma contaminação na vontade do jogador. São os vícios de consentimento. O erro é quando a pessoa se engana sozinha sobre algo importante. O dolo é quando alguém engana ela, de propósito. Passa a perna. A coação é quando a pessoa age por causa de uma ameaça grave. E o estado de perigo e a lesão acontecem em situações de desespero ou inexperiência, que levam a negócios muito injustos. Qualquer um desses pode fazer a jogada ser invalidada. Certo. Mas e aí? Qual a consequência de um defeito desses? Aqui a lei faz uma distinção muito importante. A nulidade é para os defeitos mais graves, quando a receita foi totalmente ignorada. Aí o negócio é como se nunca tivesse existido. Ele já nasce morto. Já a anulabilidade é para defeitos menos graves, tipo os vícios de consentimento. O negócio nasce doente, ele até produz efeitos, mas pode ser invalidado se alguém interessado pedir ao juiz. Um não tem conserto, o outro, talvez. E com isso, a gente chega ao último elemento que comanda o nosso jogo, um elemento implacável: o tempo. Porque no direito civil é bom saber, direitos não duram para sempre. O tempo age de 2 maneiras principais: prescrição e decadência. Parece a mesma coisa, mas não é. Na prescrição, o que o tempo mata é a pretensão, ou seja, o direito de exigir algo na justiça. O direito em si até continua existindo, mas já não dá para cobrar. Na decadência, a coisa é mais séria. O que morre é o próprio direito. Se não for usado no prazo, ele, desaparece. E para dar um exemplo bem prático, o Código Civil tem uma regra geral. Quando a lei não fala nada sobre um prazo específico para a prescrição, esse prazo vai ser de 10 anos. Isso existe para trazer segurança jurídica, para colocar um ponto final nas coisas. Depois de uma década, a maioria das dívidas civis, por exemplo, não pode mais ser cobrada na justiça. E isso tudo nos leva à nossa questão final, que amarra um pouco de tudo que a gente conversou. Vimos os jogadores, as peças, as jogadas, as regras, mas tudo isso está sob o domínio do tempo. Então fica a reflexão. Num sistema onde quase tudo tem prazo de validade, será que um direito pode de verdade durar para sempre? O direito civil mostra que a resposta para isso é bem mais complexa do que parece.